Certo. Então, galera, começando só para registro, aula 25, sim, os números estavam todos errados nas aulas anteriores, tá? Esse final de semana eu postei tudo que estava atrasado e tirando duas aulas ali que a gente perdeu o arquivo e não conseguiu gravar. E a gente está na aula de número 25 ainda, a República Populista, certo? Essa imagem que está atrás do título é uma imagem da campanha da legalidade. O Rio Grande do Sul resistirá contra o golpe, todos à Assembleia. E vocês vão entender o que significam esses cartazes daqui a pouco. Mas é uma imagem que eu achei muito emblemática para colocar na capa, então está aí. Mas o que motivou a campanha da legalidade? O que é a campanha da legalidade? Agora que eu percebi que está o fundo do governo Jânio Quadros, mas vocês ignorem isso. O Jânio, ele vai passar por aquele governo lá bem conturbado nele, né? O cara, ele é doido da cabeça. Ele tem uma vida política muito controversa, ele tem ideias muito controversas para a época. Ele é um cara que em plena Guerra Fria, década de 60, era para ser o fim do governo Jânio Quadros. Mas assim, o professor ele estava aqui na pressa redigindo os slides e saiu esse fom. O Jânio é um cara muito bizarro para a época, porque em 61 o mundo ele está na Guerra Fria de uma maneira muito mais quente do que fria. Em 61, os Estados Unidos e a União Soviética estavam numa tensão muito grande. O Bloco Socialista e o Bloco Soviético, o Bloco Socialista e o Bloco Capitalista, eles estavam praticamente entrando num conflito armado de verdade. A gente vai ter ali a crise dos mísseis de Cuba, né, que vai ser um dos pontos que mais cai em prova sobre esse período, inclusive. Então, ambos os lados estavam muito prestes a entrar em uma guerra de verdade, né? O que ainda bem que não aconteceu, porque uma guerra nuclear provavelmente não teria um fim muito bom, né, para toda a humanidade. Isso vocês vão ver nas aulas de História Geral. O professor Gabriel Nardi vai explicar para vocês, vai explicar direitinho o que foi a Guerra Fria, o que significavam os dois blocos, o que cada um desses blocos defendia, também o que foi a crise dos mísseis de Cuba, por que essa guerra que nunca chegou a acontecer, quase aconteceu em 61. Mas o que importa para a nossa aula é que 61 foi um ano onde a Guerra Fria estava no seu auge. Tu tinha comunistas de um lado, capitalistas de outro, e todo mundo, né, mesmo tu não sendo ali Estados Unidos ou União Soviética, tinha que escolher um lado. E o Jânio foi um cara que não escolheu um lado, ele se recusou a escolher. Ele se declarou neutro, não quis escolher um aliado, inclusive condecorou o Che Guevara publicamente, né? Ele deu uma medalha para o Che Guevara numa cerimônia pública, o que escandalizou basicamente toda a sociedade brasileira, né? Porque quem era de esquerda que curtia o Che Guevara ficou surpreso que o Jânio Quadros condecorou o Che Guevara, e a galera que odiava o Che Guevara ficou puta da cara porque ele condecorou o Che Guevara. Então, todo mundo ficou meio surpreso com a decisão dele. A Giovana perguntou ali por que a Guerra Fria tem esse nome. É porque eles não chegaram a se enfrentar diretamente, né? Eles tinham, tipo, que nem você tava falando, eles tinham, tipo, armamento para explodir o mundo umas 3 vezes, assim. Então, tipo, se eles começassem a bombardear, ia ser um problema, né? Eles estavam doidos para testar um no outro, mas não dava, né? Senão não tem outro planeta. Exatamente. Eles tinham um armamento suficiente para explodir o planeta, mas o que caracteriza ela como fria é que eles nunca chegaram a explodir o planeta, né? Eles nunca chegaram a entrar em conflito armado, nem com tanque, com avião, com marinha, nem nada. Nem com os armamentos normais. É porque eles sabiam que se eles entrassem em conflito um com o outro, ambos seriam destruídos. É algo que o professor Nardi vai explicar melhor, mas é um termo que se chama mútua destruição assegurada. A ideia é de que no momento que uma pessoa der o tiro no seu inimigo, os dois vão morrer. No momento que começar a guerra já vai acabar para os dois lados.
Eles sabiam que esse era o único fim possível. Então eles evitavam que a guerra realmente acontecesse. E é fria porque eles utilizavam todos os outros meios para guerrear. Eles utilizavam a propaganda, eles utilizavam a, a ideologia, né, a questão política, para convencer os outros países a se aliarem um ao outro. Então, os Estados Unidos e a União Soviética nunca entraram em guerra de verdade, assim. Não teve conflito direto, só um conflito Sim. indireto, né? E eles também financiaram exércitos para, na realidade, povos para guerrear entre si, né? Tipo, o que aconteceu no Vietnã, né? Com os Vietcongs e os vietnamitas. Então, cada lado dava armamento, financiava uma parte, e daí essas partes lutavam entre si. No caso do Vietnã, foi uma coisa muito escrota, assim, porque os Estados Unidos chegou a. Vocês podem depois pesquisar no Google lá o agente laranja, né? Eles chegaram a usar um químico que eles jogaram, assim, tipo, de avião por cima, né? Porque os Vietcongs eles ficavam em cima das árvores, né? Eles se escondiam atrás das folhas, né? Para se camuflar. E então esse pozinho ele servia para fazer as folhas caírem. Só que ele também é um químico que modifica a genética de tão potente que ele é. Então, os filhos dessas pessoas que sobreviveram nasceram, tipo, com deformações bizarras, assim, sabe? Tipo, depois no Google vocês conseguem ver as fotos. Mas é uma coisa surreal, assim. É um rolê bem triste até, porque se vocês procurarem ali no YouTube, tem uns documentários bem emocionantes, mostrando que até hoje nasce gente com doença, com deformidade, porque, sei lá, o avô dessa essa criança respirou isso quando os Estados Unidos bombardeou e até hoje está na genética dessa família. Daí uma galera lá não pode trabalhar por causa disso, tu tem hospitais lotados com gente que nasceu no hospital, vai morrer no hospital, porque não tem condição de se governar. É um negócio bem complicado mesmo. Vinícius, tu quer falar? Soro, na verdade, só para confirmar, é o fim do governo, né? Porque eu tava copiando aqui no caderno e vi que tava fome. Mas é Sim, é fim, né? o fim do governo Jânio Quadros. Ah, tá, beleza. Mas enfim, voltando aqui para o nosso conteúdo, tá? A Guerra Fria, um rolê muito bizarro, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Todos os países do mundo tinham que escolher um lado, né? E o Jânio ele tenta se manter neutro, o que vai escandalizar muita gente. O Jânio também ele vai ter uma política péssima, ele vai governar só para por marketing mesmo, ele vai ter aquelas leis bizarras que não vão ter nenhuma aplicação na prática, vai ser só para bonito. E chega assim em 8 meses de governo do Jânio e ninguém gosta mais dele, ninguém aguenta mais o cara. Ele não tem mais nenhum tipo de governabilidade. O cara tá lá, mas ele só tá lá porque tem que estar lá. Em 25 de agosto, então, de 1961, o cara decide chutar o balde e renunciar ao governo. Por isso que quando a gente colocou o governo do Jânio Quadros lá na aula passada, a gente só colocou 61, porque não dura mais de um ano, dura poucos meses. Em 61, em 25 de agosto, ele chuta o balde e renuncia. Só que ele renuncia de uma forma muito dramática, né? Como tudo que ele faz. Ele tenta ser um novo Getúlio, então ele faz uma cartinha dizendo que ele renuncia porque ele está sofrendo muita pressão, pipipi, popopó. E ele jura que o povo vai pedir para ele voltar, pedir para ele assumir, e o povo tá cagando, assim, tipo, ele renuncia e ninguém dá bola. Eles só pensam, tipo, beleza, quem é que é o próximo? Né? Só que o Jânio, assim como tudo que ele faz, até a renúncia dele ele fez de forma ruim. Né? Ele fez. Tudo que ele faz, ele fez mal. Né? Ele escolheu o pior momento possível para renunciar, que é o momento em que o vice dele, o João Goulart, ele estava na China, ele não estava no Brasil. Então ele estava em visita diplomática na China, que para piorar, né, país extremamente comunista. Naquela época, ainda mais escandalizado do que hoje, né? Hoje tu tem relações diplomáticas com a China de boa. Todo mundo tem relação diplomática com a China. Naquela época, o pessoal não tinha relação diplomática com a China porque ela era extremamente comunista. E daí o João Goulart tá lá na China, tá numa visita diplomática, e o Jânio ele decide renunciar.
que deveria acontecer? De acordo com a Constituição de 46, caso um presidente morresse ou renunciasse, o vice devia assumir, beleza? Só que os militares, eles não vão querer isso. Os militares, eles não querem, eles já não queriam que o João Goulart fosse o vice, eles não vão querer que ele assuma. E eles já vão aproveitar que o João Goulart não está no país para tomar o poder. O Jucara está do outro lado do mundo, vamos tomar o poder e declarar um governo militar. Eis que entra Leonel Brizola. Leonel Brizola, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, partido fundado pelo Getúlio e por outras personalidades, né? O Brizola, inclusive, foi ministro da Economia do Getúlio Vargas, quando o Getúlio Vargas foi presidente, lá em 50 até 54. Então, o Brizola, do mesmo governo do Getúlio. Eu talvez tenha misturado as letras, tá? Porque eu sempre me confundo nessa questão. Mas o PDT, que eu saiba, ele é o sucessor do PTB, no PTB de 60 e poucos aqui do Brizola. Porque durante a ditadura militar, que vai surgir daqui a alguns anos, os partidos eles vão ser extintos. Né? Os partidos eles vão ser colocados todos na ilegalidade. E quando volta ali depois de 88, vai surgir o PDT, que seria meio que o sucessor espiritual assim do PTB. Okay? Talvez eu tenha misturado alguma letra, tá, pessoal? Mas saiba que hoje o partido ali de Ciro Gomes, Juliana Brizola, é o sucessor espiritual ali desse partido aqui do Brizola. Claro, hoje não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tu vai olhar Ciro Gomes e Brizola, não tem uma coisa a ver com a outra. Eles queriam botar o Datena de vice lá, imagina o Brizola ia se virar no caixão ali. Bah, meu, Sério, senhor, isso? Bah, assim, ó, é um negócio bizarro. É porque, tipo assim, eu vi a campanha da Juliana Brizola para a Prefeitura de Porto Alegre e ela sempre enaltecendo, tipo, o avô dela e tudo mais, que, tipo, ela é neta do Brizola e tudo mais. E também eu vejo o Ciro Gomes fazendo isso. E eu não acredito nisso. Não acredito. É um rolê bizarro, assim, porque tu tem um partido que é fundado com uma certa ideologia, né? E esse partido eles se corrompe de uma certa forma e vira uma coisa completamente diferente, né? Então é bizarro mesmo. Mas infelizmente é normal, né? Conforme o tempo vai passando, os partidos eles vão mudando de ideologia, de nicho assim político e vira essas coisas. Só tu olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele tem dois grandes partidos, o democrata e o republicano. E hoje, né, o republicano ele é considerado ali de extrema direita e o democratas é ali em torno de centro-direita, né? Não dá para dizer que eles são de esquerda, mas ele daria para dizer que ele é um mais centro, por dizer alguma coisa do tipo. Antigamente era o inverso. Há 50, 60 anos atrás era o inverso. Na década de 60 que eles trocaram, né? Então isso vai acontecendo conforme o tempo vai passando. Só deixa eu verificar aqui uma coisa. O PTB do Vargas ele vai ser extinto durante a ditadura. Tu tem depois dele partidos sucessores. Tu tem hoje um partido chamado PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e tu também tem o Partido Democrático Trabalhista, que é o PDT do Brizola, da Juliana Brizola, etc. e tal. O Brizola, ele fundou o PDT, o Partido do Ciro, né, depois da ditadura. Uma galera do antigo PTB fundou o novo PTB, mas o Brizola ele fundou o PDT. Então, sim, ele, apesar do nome ser diferente, né, um é sucessor do outro mesmo. Que nem a questão do PCB. Hoje em dia, no Brasil, tu tem o PCB e o PCdoB, que isso é uma conversa para outro momento, tá? Mas inicialmente tu tinha o PCB e ele se quebrou em duas partes, né? O PCB e o PCdoB. E é por isso que tu tem esses dois partidos.
Ambos têm uma origem única, mas eles divergiram no momento. Isso é interessante de se estudar, porque tu consegue entender um pouco a origem de cada pensamento, né? Não é o partido político de hoje, ele não surgiu no vácuo há 10, 15 anos atrás. Não surgiu depois ali da volta do final da ditadura e tal. Eles normalmente têm uma herança, né? A galera que fundou esses partidos era de partidos anteriores, então é interessante tu ver essa trajetória, mudança de pensamento, papapá. Mas enfim, voltando para Leonel. As ideologias do PCB e do PCdoB mudam muito? Muda. Muda, claro, ambos são partidos comunistas, né? Eles se consideram comunistas, mas eles têm divergências em como implementar essa ideologia, né? Diferenças em como tu pôr em prática esse tipo de governo, diferenças entre como tu vai gerir quando estiver dentro do governo, né? Por de fora, né? Se for ver eles em comparação com o partido de direita, eles são muito similares, né? São mais similares do que um partido de esquerda com o partido de direita. Mas tem ali divergências que justificaram eles terem se separado. Mas voltando aqui a Leonel, o grande Leonel Brizola. Eis que entra Leonel Brizola no Palácio Piratini. O Brizola, ele vai ser o governador do Rio Grande do Sul. Ele é eleito ali em 60, e como eu falei, ele tem uma trajetória política já bem grande. Ele vai ser ministro do Getúlio quando o Getúlio vai governar o Brasil lá em 51 até 54. O pai do Brizola era um militante político aqui do Rio Grande do Sul, que inclusive morreu na Revolução de 23, se eu não me engano. Então o Brizola ele já vem de uma família política, uma família envolvida com essa questão. Inclusive ele é genro do João Goulart, de uma forma muito curiosa, né? Ambos foram colegas, reza a lenda, né, que ambos foram colegas na URGS, né, na Faculdade de Arquitetura ou de Engenharia Civil, agora eu não lembro, da URGS, e eram militantes políticos, militantes do PTB. O João Goulart, ele se casou com a... Agora eu não lembro se foi o João Goulart que casou com a irmã do Brizola, ou o Brizola que casou com o irmão do João Goulart, mas eles eram ali cunhados um do outro. Tudo em família, né? O Leonel era governador do Rio Grande do Sul, né? E quando ele ouve que os militares eles querem depor o João Goulart, né? Ou melhor, eles não querem nem que o João Goulart chegue de volta ao Brasil, né? Eles já querem declarar ali o golpe e tomar o poder. O Brizola, ele mete o pé, ele fala, não, o Rio Grande do Sul não vai permitir que isso aconteça, né? E se os militares querem tomar o poder, vai ter um conflito armado. O Brizola, então, ele chama a Brigada Militar, que nesse momento tinha em torno de 15 mil soldados aqui no Rio Grande do Sul, né? E lembra aquilo que a gente comentou nas aulas passadas, a Brigada Militar, naquela época, ela era muito vista como um exército estadual. Hoje tu tem um pouco essa separação, né? Tipo, a brigada é uma coisa, o exército é outra. Dificilmente tu vai ver um governador utilizando a brigada como uma força militar própria, né? Mas naquela época a brigada militar era vista como um exército estadual, né? Ou melhor, a polícia militar, a brigada militar é só aqui no Rio Grande do Sul. E ele chama a brigada militar, ele chama a população também para defender a legalidade. Apesar disso, não é só o Brizola aqui no Rio Grande do Sul que faz isso. O Mauro Borges, que é um governador de Goiás, ele também apoia o movimento. Tu vai ter greves absurdas em diversas capitais do Brasil, né? Tu vai ter no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte, estudantes, grupos estudantis, né? Que são, nesse momento, os principais movimentos políticos, ideológicos. Grupo estudantil é um movimento político ideológico forte em qualquer época. Naquela época até nos dias de hoje. Se tu for ver ali as ocupações das escolas, os protestos dos últimos anos, grupos estudantis, representantes dos grupos estudantis estão sempre ali no meio. Então, são grupos militantes muito fortes. Então, em todo o Brasil, tu vai ter militantes protestando, operários entrando em greve, mas o foco mesmo, governo apoiando a legalidade, tu vai ter
ali no Rio Grande do Sul com o Brizola e em Goiás ali com o Mauro Borges. Se eu não me engano, o Piauí também, ele meio que apoia o movimento, mas apoia não tomando lados. O Piauí ele decide se manter neutro nessa disputa, mas já é uma coisa, né? Porque todos os outros estados apoiaram os militares, o Piauí se manteve neutro e o Brizola aqui no Rio Grande do Sul e o Mauro Borges em Goiás apoiaram a legalidade. E a gente tem aqui na esquerda essa foto que ela é muito famosa e muito icônica, né? Do Brizola ali no Palácio Piratini com uma metralhadora no braço e um cigarrinho na boca. É porque o cara ele era brabo e tinha estilo, pelo menos. E aí, né? O que o Brizola vai fazer? O que o Brizola pensa em fazer? Porque assim, declarar isso é um passo, né? Mas tu tem outros diversos passos ali para tomar. Sabendo, né, dessa movimentação do Brizola, né, no dia 27, que é quando o Jânio Quadros ele renuncia, né? O ministro da Guerra, o Orlando Geisel, ele faz de tudo para sabotar o movimento do Brizola. Inclusive, ele manda fecharem as rádios. E é algo muito curioso, ele manda confiscar os cristais das rádios. Eu até tive que pesquisar para entender o que era essa desgraça, mas é basicamente, naquele momento, para tu transmitir o sinal de rádio, tu tinha que ter um certo cristal ali na máquina que permitia que essas ondas fossem transmitidas. Se tu confiscasse esse cristal, tu não tinha como transmitir esse sinal de rádio. Então, várias rádios famosas, como a rádio. Agora eu não vou. A Rádio Gaúcha, algumas rádios que já foram extintas foram fechadas. A única rádio que eles não conseguiram fechar a tempo foi a Rádio Guaíba. Né? Então o Brizola ele toma o controle da Rádio Guaíba já no meio-dia do dia 27. Ele confisca os equipamentos dessa rádio e instala eles todos no porão do Palácio Piratini. E de lá ele vai transmitir os discursos à população. Os discursos vão ficar muito famosos. O Brizola, quase que sem parar, vai transmitir discursos à população que vão ouvir, né, as palavras dele vão se envolver nesse movimento todo. Para vocês terem uma ideia do rolê, da gravidade da coisa, o Brizola coloca 200 brigadianos com armamento pesado, tipo metralhadora, rifle, armamento antiaéreo, né, para caso de bombardeio, para proteger as torres de transmissão da Rádio Guaíba ali na Ilha da Pintada, né, que não ficava dentro da cidade, ficava ali na Ilha da Pintada, essas rádios, essas torres, né, de transmissão. E caso vocês não tenham percebido, gente, o ministro da Guerra nesse momento é um cara chamado Orlando Geisel. Ele é irmão mais velho do Ernesto Geisel, cara que vai se tornar, lá dentro da ditadura, um dos ditadores do período. Né? Então, os militares, eles são nomes que se repetem, eles estão sempre em família, né? Então, não estranhem quando tu ouvir meia dúzia de nomes repetindo toda hora, porque realmente, na política brasileira, não é tão grande assim. O pessoal tá em tudo. Aqui uma fotinho da praça. Eu sempre esqueço o nome daquela praça. É Praça Piratini? Sabe dizer, Eduardo, se é Praça Piratini? É aquela praça que está na frente do Palácio Piratini, ali em Porto Alegre, né? Com a população toda reunida, com sacos ali de areia, os militares entrincheirados, os brigadianos entrincheirados. E isso está acontecendo porque o Brizola ele vai convocar a população a tomar armas. Quer dizer, convocar ele não vai. Ele vai dizer para a população que quem quiser, quem sentir a vontade, o clamor em seu coração, que venha ao Palácio Piratini, que eles vão dar armas para a população se armar. Então eles vão distribuir revólver, vão distribuir arma para a população, porque eles vão ter que se preparar para um eventual conflito com o exército brasileiro. E nesse momento, até mesmo o terceiro exército, que é o exército aqui do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, as regiões do Brasil elas são divididas entre primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto exército. Hoje é quinto exército, naquela época só tinham quatro, se não me engano.
E aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região sul, é o Terceiro Exército que está localizado. O Terceiro Exército ainda estava se preparando para guerrear com o Brizola. Eles ainda não sabiam se iam apoiar o Brizola ou não, mas tinham muita chance de que o Terceiro Exército se voltasse contra o governo. Inclusive, tem relatos de que a população no entorno ali do quartel do Exército no centro de Porto Alegre ficava com muito medo, porque eles ouviam o barulho dos tanques sendo ligados dentro do quartel e eles pensavam, beleza, agora que o Terceiro Exército vai marchar ali, vai bombardear o Palácio Piratini, agora acabou. Então o barulho dos tanques dentro do quartel deixava todo mundo com medo, porque tu pensava, bah, essa galera vai até o palácio e vai tocar fogo em tudo. Mas, pelo menos no início ali, eles se seguraram, tá? No início, há tensão com o Terceiro Exército. O cara que comanda o Terceiro Exército é um cara chamado José Machado Lopes, um general. Mas depois de alguns dias de muita tensão, o general ele declara apoio à causa legalista. De uma forma muito curiosa, né? Eu vou ler alguns trechos de ordens aqui, tá? E para vocês terem um pouco mais de noção da tensão do momento. Desde o início do processo, os militares lá de Brasília, né, o Ernesto Geisel, que estava ali metido também com as coisas, mas como é que é o nome do cara mesmo? O irmão dele. Deixa eu voltar aqui. Orlando Geisel. O Orlando Geisel, ele pegou e falou pro José Machado Lopes, que estava aqui em Porto Alegre, dá um jeito de silenciar o Brizola. Tu está mais perto, tuas tropas estão mais perto, então se tu quiser, marcha com as tropas em cima do palácio, usa a força que tu precisar. Se precisar bombardear Porto Alegre, bombardeia Porto Alegre, tô nem aí. O que importa é que tu dê fim com esse movimento. Inclusive, eu vou ler aqui uma série de ordens que o Geisel mandou para o Machado Lopes. Tá, aqui um telegrama. Primeiro, o general Orlando Geisel transmite ao general Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército, a seguinte ordem do ministro da Guerra. O Terceiro Exército deve compelir imediatamente o senhor Leonel Brizola a pôr termo a ação subversiva que vem desenvolvendo. Ou seja, bota o Brizola no chinelo e para com o que ele estiver fazendo. E que se traduz pelo deslocamento e concentração de tropas e outras medidas que competem exclusivamente às Forças Armadas. Então, o que o Geisel está falando? O cara está movimentando tropa, o cara está deslocando tropa, e só o Exército pode fazer isso. Né? Não pode um governador fazer isso. Então, o cara está se passando. Vamos acabar com o Brizola. O governador colocou-se assim fora da legalidade. O comandante do Terceiro Exército atue com a máxima energia e presteza. Faça convergir sobre Porto Alegre toda a tropa do Rio Grande do Sul que julgar conveniente, inclusive a 5ª Divisão de Infantaria, se necessário. Empregue a aeronáutica, realizando inclusive bombardeio, se necessário. Está a caminho do Rio Grande do Sul uma força-tarefa da Marinha. Ele ainda acaba essa ordem perguntando qual o reforço de tropas que tu necessita. Então o cara lá em Brasília, o Geisel, ele ordena que o Machado Lopes bombardeie Porto Alegre, passe com as tropas aqui na capital, dê algum jeito de acabar com o Brizola. Né? Mas o Machado Lopes ele estava indeciso ainda nesse momento, ele falou, cumpro ordens apenas dentro da Constituição. E daí não respondeu mais os pedidos do Geisel. Mesmo assim, tu tinha várias tropas dentro do Terceiro Exército que não eram tão leais assim ao Machado Lopes, eram leais ao Geisel, que recebiam ordens diretas lá de Brasília. Há uma história que não é muito bem confirmada, de que lá na base aérea de Canoas, soldados, ou melhor, pilotos leais ao governo de Brasília, quiseram subir voo, né, e bombardear Porto Alegre, mas soldados leais ao Brizola foram lá e cortaram os fiozinhos dos aviões. Né?
Não é confirmado que isso existe, que isso aconteceu, mas há boatos de que foi um dos casos desses 13 dias de muita tensão. Deixa eu ver o que mais que eu tenho escrito aqui. Senhor, qual é o ano que acontece isso mesmo? 61. Acontece ali do final de agosto até o início de setembro de 61. E eu vou ler aqui, pessoal, rapidinho, um trecho do discurso do Brizola que ele deu no dia 28 de agosto, às 11 horas, lá nos porões do Piratini. Tá. Peço a atenção de todos para as comunicações que eu vou fazer. Eu tô lendo do meu jeitinho, tá, pessoal? Que é muito floreio. Muita atenção. Atenção, povo de Porto Alegre. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Atenção, meus patrícios democratas independentes. Atenção para estas minhas palavras. Em primeiro lugar, nenhuma escola deve funcionar em Porto Alegre. Fechem todas as escolas. Se alguma estiver aberta, fechem. Manda as crianças para junto de seus pais. Tudo em ordem, tudo em calma. Tudo com serenidade e frieza, mas mandem as crianças para casa. Quanto ao trabalho, é uma iniciativa de cada um, é uma iniciativa que cada um deve tomar de acordo com o que julgar conveniente. Quanto às repartições públicas, nada há de anormal. Os serviços públicos terão seu início normal e os funcionários devem comparecer como habitualmente, muito embora o Estado tolerará qualquer falta que porventura se verificar no dia de hoje. Hoje, tem os fatos mais graves a revelar. O Palácio Piratini está aqui transformado em uma cidadela que há de ser heróica, uma cidadela de liberdade, dos direitos humanos, da civilização, da ordem jurídica, contra a violência, contra o absolutismo, contra os atos dos senhores, dos prepotentes. No Palácio Piratini, além de minha família e de alguns servidores do meu gabinete, há um número bastante apreciável, mas apenas aqueles que julgamos indispensáveis ao funcionamento. Todos que aqui se encontram estão de livre e espontânea vontade, como também grande número de amigos que aqui passou a noite conosco e retirou-se hoje por nossa imposição. Aqui se encontram os contingentes da gloriosa Brigada Militar, o Regimento Bento Gonçalves e outras forças. Reunimos aqui o armamento que dispunhamos. Não é muito, mas também não é pouco. Então o cara fala assim, ó, não tem muita arma, mas não tem pouca arma também. Vamos ficar esperto. Não é muito, mas também não é pouco para que ficarmos preocupados frente aos acontecimentos. Queria que os meus patrícios do Rio Grande do Sul e toda a população de Porto Alegre, todos os meus conterrâneos do Brasil e todos os soldados da minha terra querida pudessem ver com seus olhos o espetáculo que isso oferece. Então ele fala não só para cá, quanto para o Brasil inteiro, né, gente? Ele não fala só para Porto Alegre. Ele está querendo mandar uma mensagem para o Brasil. Aqui nos encontramos e falamos por essa estação de rádio que foi requisitada a serviço de comunicação. Estamos rodeados por jornalistas que teimam também não se retirar pedindo armas e elementos necessários para que cada um tenha oportunidade de também ser voluntário. Tá, deixa eu seguir aqui, porque senão é muito texto. Tá. Ele está falando aqui sobre uma conversa que ele vai ter com o general ali, o Machado Lopes. E o cara é bom, ele é muito bom. Ele faz um terror psicológico pro José Lopes muito grande, porque ele anuncia que ele vai conversar. Ele anuncia que o José Lopes vai lá. Ó, a seguir receberei com muito prazer o José Lopes ali, porque a discussão e o exame dos problemas é o meio que os homens civilizados utilizam para solucionar os problemas das crises. Mas pode ser que essa palestra não signifique uma simples visita de amigo, que essa palestra não seja uma aliança entre o poder militar e o poder civil para a defesa da ordem constitucional. Todos, até nossas crianças, desejam que o poder militar e o poder civil se identifiquem nessa hora para vivermos na legalidade. Pode significar também uma comunicação ao governo do Estado de sua disposição. Quero vos dizer que será possível que eu não tenha oportunidade de falar-vos mais, que eu nem desse serviço possa me dirigir mais, comunicando esclarecimento à população. Porque é natural que, se ocorrer a eventualidade de ultimato,
ocorrerão também consequências muito sérias, porque nós não nos subteremos a nenhum golpe, a nenhuma resolução arbitrária. Não pretendemos nos submeter, que nos esmaguem, que nos destruam, que nos chacinem neste palácio. Chacinado estará o Brasil com a imposição de uma ditadura contra a vontade de seu povo. Esta rádio será silenciada, tanto aqui como nos transmissores. O certo, porém, é que não será silenciada sem balas. Tanto aqui como nos transmissores estamos guardados por fortes contingentes da Brigada Militar. E aqui tem um baita de um textão, ele fica meia hora falando, mas ele termina assim. Povo de Porto Alegre, meus amigos do Rio Grande do Sul, não desejo sacrificar ninguém, mas venham para a frente desse palácio numa demonstração de protesto contra essa loucura e esse desatino. Venham. E se eles querem cometer essa assassina, retirem-se. Mas eu não vou me retirar e aqui ficarei até o fim. Poderei ser esmagado, poderei ser destruído, poderei ser morto. Eu e minha esposa e muitos amigos civis e militares do Rio Grande do Sul. Não importa. Ficará nos protestos, lavando a honra dessa nação. Aqui resistiremos até o fim. A morte é melhor do que a vida sem honra, sem dignidade e sem glória. Aqui ficaremos até o fim. Podem atirar, que decolhem os jatos. Que atirem os armamentos que tiverem comprado à custa da fome e do sacrifício do povo. Joguem essas armas contra esse povo. Já fomos dominados pelos trustes e monopólios norte-americanos. Estaremos aqui para morrer, se necessário. Um dia nossos filhos e irmãos farão a independência do nosso povo. Um abraço, meu povo querido. Se eu não puder falar mais, será porque não me foi possível. Todos sabem o que estou fazendo. Adeus, meu Rio Grande querido. Pode ser este realmente nosso Deus, mas aqui estamos para cumprir nosso dever. Respirando. Mas então, deu para ver que o cara é brabo. O cara, ele faz um discurso bom, o cara ele faz um discurso emocionado, que todo o Rio Grande do Sul está ouvindo. Tu na tua casa, tua família na casa deles, todos estão ouvindo o rádio de uma forma muito atenta. E nesse momento, o Brizola ele está fazendo discurso a cada hora, sem parar. Ele faz discurso durante dias sem parar. É só parando para dormir, para descansar, mas ele está sempre fazendo discurso. E a população sempre na frente do rádio. E é um discurso muito inflamado, muito bonito, muito honrado. E um discurso, né, não sem uma alfinetada. Lembra que ele vai se encontrar com o cara ali, o José Machado Lopes, e essa conversa pode ter dois destinos. O José Machado Lopes apoiando o Brizola, ou ele apoiando os militares lá em Brasília. E ele fala, se tudo der certo, ele vai me apoiar, vai ficar tudo sereno. Se não der certo, ele pedir para a gente sair, né, do governo, a bala vai comer, e daí talvez eu não volte aqui para dar mais discurso para vocês, né, gente? Mas ele fala isso publicamente na rádio, para que também o José Machado Lopes se sinta, né, meio pressionado pela população. O Vinícius perguntou se tem essa gravação no YouTube, e tem ela completa, se não me engano, em 3, 4 partes, se tu quiser ouvir. E o texto completo eu vou colar aqui no chat. O Renan levantou a mão. Pode falar, Renan. Professor, a minha dúvida acho que ela é bem mais do começo, assim. Tipo assim, ele fechou o Palácio Piratini, né? Só que no que isso impede, tipo, os militares de tomar o poder, tipo, lá na capital? Eu não entendi muito bem isso. Não impede. Na verdade, o que acontece? Lá na capital, em Brasília, eles tomaram o poder. Beleza? Só que eles não podem tomar o poder no Brasil todo se tu tem um estado, ainda mais um estado forte, que nem o Rio Grande do Sul, né, com um contingente militar muito grande, dizendo que não vai rolar. Né? Nesse momento, o Brizola, ele se entrincheira ali no Palácio Piratini e ele bate pé que não, a gente vai colocar o João Goulart no poder. O cara é vice, o cara deve assumir, então ele vai assumir. Pronto. E nesse momento inicial, ele só tem o poder da brigada. Mas o João... Deixa eu voltar o nome desse cara, que eu sempre esqueço o nome. O José Machado Lopes, quando ele vai conversar com o Brizola, ele decide apoiar o Brizola. Várias vezes, depois se descobriu que o governo lá de Brasília mandou o José Machado Lopes atacar o Brizola, né, mandar as tropas para atacar o Brizola, mas ele disse que não, ele disse que ainda ia pensar, ele não tinha decidido ainda. Mas no final, o José Machado Lopes, o comandante do exército aqui da região sul, ele decide apoiar
o Brizola, né? E daí tu tem um poder muito maior. Pensa, ainda são 4 exércitos e um exército apoiando o Brizola e o João Goulart, mas ainda assim é um contingente grande. Não é meia dúzia de gente, é um terço, um quarto do teu exército apoiando um lado contrário à maioria. Vai ter guerra. Se por acaso o pessoal lá de Brasília decidisse bater o pé que não, a gente vai acabar com o Brizola, a gente vai matar o Brizola, vai matar o João Goulart, certamente o terceiro exército entraria em conflito direto, e aí tu teria uma guerra civil, né? Uma guerra civil entre o sul contra a região sul, né, contra as demais regiões. Mas, né, quando o terceiro exército ele apoia o Brizola, o pessoal lá de Brasília pensa, pô, a gente já não tem mais aquele apoio numérico que a gente achava que ia ter. Provavelmente, se tivesse uma guerra civil, eles iam ganhar porque eles tinham mais números. Mas ia ser uma guerra muito custosa e com muitas baixas. Então eles param, pensam e veem que nesse momento talvez não seja uma boa ideia dar o golpe. Então aqui no próximo slide a gente vai ver o que se decidiu, né? Já que eles desistiram do golpe, já que o movimento da legalidade foi vitorioso, o que saiu desse movimento? Giovana perguntou ali, Sor, não entendi, esse movimento é para colocar o Brizola no poder ou deixar o João continuar como vice? É a segunda opção, deixar o João continuar como vice. É que, no fim, a gente acabou falando tanto do Brizola, né, que o Brizola apareceu mais na nossa aula do que o João Goulart. Mas é que nesse momento, né, nesses dias, né, 13 dias que dura essa treta toda, o João Goulart não tá no Brasil. O João Goulart, ele sai lá da China, né, quando começa esse rolê, ele passa por uma dezena de países e ele vai, por último, ali para o Uruguai. E nesse momento ele não tem muito o que fazer. Ele não pode entrar no Brasil ainda. Se ele entrar no Brasil, é capaz de um caça lá da Força Aérea derrubar o avião dele, já era, entendeu? Então, o João Goulart, nesse momento, ele não está no Brasil. Ele está no exterior, esperando para ver se ele consegue entrar ou não. O cara que vai estar apoiando o João Goulart aqui dentro é o Brizola. Então é o Brizola que vai encabeçar todo esse movimento, ele que vai liderar o movimento, mas é um movimento que pede que o João Goulart assuma. Né? Eles querem que o João Goulart continue. E sim, respondendo a pergunta da Nathalie, uma pergunta muito importante, sim, o Brizola era o cara. O Brizola, ele morre muito tarde, ele vive muito ainda. Ele morre, se não me engano, em 2004, e ele é um dos únicos políticos que vai ser governador de 2 estados. Ele é governador do Rio de Janeiro, na década de 90. Porque depois que ele se exila, né, durante muitos anos ele na ditadura, ele volta, ele começa a residir no Rio de Janeiro. E daí ele é governador de lá e tal. Ele é um cara muito amado. Eu lembro que a minha bisa, quando o Brizola morreu em 2004, ela ficou muito triste. Ela ficou muito triste mesmo, porque ela falava do Brizola. Não, o Brizola era isso, o Brizola era aquilo. Né? Então, vai falar. O Brizola era um cara que falava muito bem, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ver os outros discursos dele, vai, é muito bom. Tem uns que são até engraçados, assim. Tem um que é o direito de resposta da Rede Globo, eu não sei o que a Globo passa sobre ele, mas é alguma coisa que ele ganha direito. Isso depois da ditadura, né? Ele ganha direito na justiça de mandar uma resposta, então aquele jornalista, Bonner? é que é o nome dele? Não, não é o Bonner, é o que apresenta antes, é o. Não lembro o nome dele. Mas ele já apresenta outras coisas na Globo. E ele lê, né, a carta do Brizola. E é muito engraçado, porque o Brizola, tipo, xinga a Globo a full, assim. E daí o cara tem que ler aquilo de forma séria, porque o Brizola ganhou na justiça. Não, é o. Já vejo aqui. Cid Moreira. O Cid Moreira, aham. Mas é incrível esse vídeo. Filhotes da ditadura. Filhotes da ditadura. O Brizola, ele é foda, assim. Ele se candidata à presidência em 89 também. Ele é candidato junto com o Lula, junto com o Collor. Ele não passa para o segundo turno, quem passa é o Lula e o Collor, né? E ele apoia o Lula no final.
Eu não lembro agora se ele se candidatou nos outros anos, acredito que não, porque ele estava como governador do Rio de Janeiro durante parte da década de 80. Mas, assim, ele é um cara que, até a morte dele em 2004, ele tá muito ativo. Ele tá muito ativo e sempre com muito bordão, né? Tipo, o filhote da ditadura virou meio que um símbolo, porque o cara vai lá em rede nacional e chama a Globo de filhote da ditadura, sabe? Ele tem muita coragem e ele não tem muito pudor, sabe, no que ele fala. Ele vai lá e fala. E o cara, assim, ó, de qualquer forma, assim, pode não gostar do governo dele e tal, mas ele teve um governo muito bom, inclusive, que a gente pode falar na próxima aula. O cara era brabo. O cara era um baita político. E até eu acho bem curioso, assim, que hoje, né, a herança dele se distorceu tanto, né? Tu tem, sei lá, políticos ali que evocam a imagem do Brizola, tipo, os sucessores do Brizola, daí coloca lá o Brizola na campanha. E daí, sei lá, tem essas besteiras que acontecem. Tipo, da Atena no partido. Mas, né, imagina o Brizola vivo hoje. Ela perguntou do que ele morreu ali. Ele morreu com 82 anos e ele infartou, né? Deve ter sido vendo alguma notícia sobre conjuntura política. Assim, ó, morreu de velho mesmo, porque de infarto de velho. Porque o cara, ele nasce em 1922 e vai até 2004. Tipo, o cara, ele viveu muito. Então, não foi uma surpresa, né, quando ele faleceu. Mas então tá. Beleza, né? Como é que a gente acaba o movimento da legalidade? O movimento fez tanta pressão e deu tanto certo que os militares lá em Brasília, né, os generais dos outros exércitos e o ministro da guerra lá, o Orlando Geisel, acho que é Orlando Geisel, eles cedem, né? Eles decidem permitir que o João Goulart volte ao país e permitir que ele seja declarado presidente do Brasil, mas com uma condição. O tipo de governo agora vai ser trocado de presidencialista para parlamentarista. Na aula que vem, como já está estourando o tempo, a gente vai ver um pouco mais de detalhe qual é a diferença. Qual é a diferença entre o governo presidencialista e um parlamentarista? Mas o parlamentarista é um governo que o presidente tem menos poder do que no presidencialista, né? Tem um primeiro-ministro no parlamentarismo que vai governar quase na mesma quantidade que o presidente. Então, o presidente no governo parlamentarista, ele fica muito limitado. Ele tem um poder muito limitado. Então, esse foi o tipo de argumento, de estratégia que os militares adotaram para limitar o poder de João Goulart. Beleza, quer assumir? Assume. Mas teu poder vai ser pequeno, porque vai ser um sistema parlamentarista e vai ter um primeiro-ministro ali para dividir o poder contigo. Os militares queriam o parlamentarismo, Renan? Essa foi a tua pergunta? Isso, eles, os militares, queriam essa troca de governo. Os militares não queriam nem que o João Goulart assumisse, né? Mas no mundo ideal, para os militares, eles assumiriam de forma ditatorial, como eles assumiram ali em 64. Eles tiraram ali a Câmara dos Deputados, o Senado, acabaram com os partidos. É isso que eles queriam no mundo ideal para eles. Mas como eles não puderam fazer isso, né, eles pegaram o sistema presidencialista, que era o sistema que estava rolando ali na época, e diminuíram o poder do presidente. Então, se eles não podiam ter o poder para eles, pelo menos eles iam poder diminuir o poder do presidente. Giovana perguntou se ele foi o primeiro governador que liderou 2 estados juntos. Não foi junto. Foi em momentos separados. O Brizola vai ser governador do Rio Grande do Sul na década de 60, né? E governador do Rio de Janeiro na década de 90. Tô vendo aqui os dados. Ele governa o Rio Grande do Sul de 59 a 63. Inclusive, ele vai ser prefeito de Porto Alegre antes de 56 a 58.
né? Ele vai ser deputado federal, papapá. E ele vai governar o Rio de Janeiro de 91 até 94. Ele vai governar ali na década de 90. Ele, se eu não me engano, ele é o único que durante a vida governou 2 estados, mas ele não governou durante o mesmo tempo. Eu acho que ele foi o único, posso estar errado. E antes e depois da ditadura, né? Antes ali, aqui, e daí depois da ditadura no Rio de Janeiro. Não, o cara era brabo. Mas é isso aí, pessoal. Alguma dúvida, alguma questão? E na aula que vem, né? Eu até falei para vocês que eu tinha o plano de dar também o governo do João Goulart, mas eu imaginei que ia me estender ali no movimento da legalidade. Na aula que vem a gente continua e fala do governo dele. Fala quando ele assumiu, o que ele fez, o que ele trouxe para a mesa ali de novidade e o porquê que em 64 os militares deram um golpe, eventualmente, né? Eles não deram em 61, tinha lá um Brizola para acabar com os planos deles. Mas 64, por que eles conseguiram dar o golpe? Qual é a diferença entre 61 e 64? Isso na aula que vem a gente vai ver com mais detalhe. E sim, Yuri, João Goulart é o famoso Jango. O famoso. O famoso. Eles chamavam ele de Jango, né, o apelidinho, e até se falava mais em Jango do João Goulart, né, o pessoal... é tipo Lula, assim, tipo, Lula eventualmente virou o nome dele, né, ele trocou de nome, mas Lula era apelido. Mas é isso, pessoal. Se ninguém tem dúvida, tá? Me despeço de vocês. Recomendo esse livrinho aqui que eu li na faculdade, que é A Legalidade, o Último Levante Gaúcho, do Joaquim Felizardo, inclusive é da editora da URGS. Muito bom livrinho, ele tem 90 páginas. Não é o maior livro sobre o movimento, né? Tem livros bem maiores, mas esse livro aqui, pelo menos para divulgar, né? Para divulgação, ele é muito bom. Ele tem muitas informações interessantes, ele tem fontes muito boas, né? E dá para se basear nele para estudar sem problema. Foi com base nele, em partes, que eu fiz essa aula, inclusive. A Giovana perguntou se eu tenho algum youtuber que eu goste, que fale de política. Olha, BR eu não costumo ver muito youtuber. Eu vejo os youtubers americanos mesmo, ou estrangeiro, mas tem uns caras que eu conheço da rede social, Instagram, Twitter, assim, que eu posso ver para indicar vocês. Não sei se tu conhece alguém, prof. De política partidária, a coisa eu não escuto muito, assim, eu escuto mais coisa de história, né? Eu escuto alguma coisa em podcast e no YouTube, mas o que eu posso te aconselhar é tu procurar sempre saber quem é a pessoa que tá falando, né? Tipo, tu procurar os vídeos lá e quando tu encontrar alguma coisa que te interesse, né? Tu sempre procurar quem é a pessoa. Então, tipo, ela tá falando de história, se ela é historiadora, né? Se ela tá falando de política, bom, de onde é que ela é, né? É sempre interessante checar essas informações, né? Sim, sim. É porque às vezes a gente começa a ver um discurso de uma pessoa e parece muito interessante, mas lá atrás tu vê que essa pessoa está envolvida com algum grupo que não é muito legal, e daí tu entende por que é o discurso dela, né? Porque o discurso pode parecer muito bonito, né? Mas se a pessoa tem uma oratória boa, ela pode colocar no meio desse discurso umas coisas que não são tão bonitas, mas pode parecer que é bonito. Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu lembrei agora de um canal que não é necessariamente de política, é sobre história mesmo, tá? Que é o História Online. Se eu fosse indicar canal de história, esse é o melhor canal de história do YouTube, na minha opinião. Porque é um canal que consegue fazer muito bem esse meio campo entre uma história que é bem resumidinha assim para o estudante, mas sem ser resumida demais, sem ser muito simplificado. Então são os caras que eles têm base, eles estão citando autores, eles citam assim umas discussões massa,
mas eles citam de uma forma bem resumida, assim, é bem legal, assim, pro vestibulando. Então esse, para mim, é o melhor canal de história. Eu vou procurar essa questão de política, se eu conheço alguém, e se eu conhecer, eu mando para vocês, sem problema. Mas, Giovana, tu queria saber alguma coisa específica ou tu só te interessou pela história dos partidos e da política com a aula? É que eu acho muito interessante, só que eu não entendo muita coisa. E assim, sei lá, a internet ela diz várias coisas e eu fico meio sem saber no que acreditar, sabe? Aí eu acho que é sempre bom perguntar, né? Às vezes alguém conhece e resolve indicar, né? Sim, sim. A internet, o problema dela é que tu tem muita informação, né? E daí, às vezes, tem uma informação meio distorcida, mas que passa por informação verdadeira, e daí fica meio difícil tu filtrar mesmo, né? Pra Lá todo todo mundo. mundo coloca qualquer coisa, né? Então, tipo, na Wikipedia lá, tipo, né? Tem gente que nem sabe o que tá falando e bota lá, né? Ou leu no Facebook, sei lá, e bota. Então, tipo, a questão das fontes é bem importante, assim, mas a gente pode procurar para te indicar, inclusive, livros, tá? Tem esses livrinhos aí que nem o que ele indicou sobre legalidade, que eles são curtinhos, assim, tem alguns que ali da universidade mesmo, mais introdutórios, e eles são bem interessantes. Aí eu posso dar uma olhada depois, a gente dá uma olhada e te passa. Sim. A Débora Aldin tem um canal, só que ela não é da história, né? Tem alguns problemas, assim, com ela. A Débora. Ah, não, não. A Débora Ladinho, ela é da história. É que teve uma treta lá que ela queria dar aula de português, e daí ela não era de português, e daí o pessoal meio que virou. Ficou meio bolado com ela e tal. Não, ela é da história mesmo, mas teve essas tretas. E eu até assisti a ela um tempo atrás, só que ela cai um pouco nessa categoria de ser muito simplificado às vezes. Daí eu acho meio complicado. Porque, beleza, tá estudando ali para vestibular e tal. Ok, tem ali o conteúdo mais mastigadinho, mais simplificadinho. Mas algumas coisas que ela poderia expandir, assim, ela não expande. Daí eu fico tipo, beleza. É legal, assim, se tu quiser assistir para desopilar e tal, é legal, mas tem os canais mais densos e tal. Mas também, né, vai depender um pouco da tua disponibilidade. Tipo, o vídeo da Débora Ladin é 10 minutos, tipo, menos. Os da História Online tem os vídeos que chegam a 30 minutos. Tem que ter um tempo maior para assistir, saca? Então, tem isso também. Tipo, é mais direto também, se for parar a pensar. Tinha uma mina. Eu até me inscrevi no canal dela, esqueci. O Castanhari, ele é um cara que tem uma dicção muito boa, assim, tipo, ele consegue explicar uma coisa muito densa, assim, de uma forma muito simplificada, mas teve uns rolê meio zoado com ele, porque ele estava envolvido com uma série relacionada ao guia em politicamente incorreto, né, e daí ele meio que desconversou lá, meio que teve uma discussão grande que ele meio que minimizava assim, tipo, as críticas dos historiadores. Tipo, quando o historiador chegava e falava, pô, isso aí que tu falou não tá muito certo, não. Daí ele meio que desconversava e minimizava, como se o historiador fosse mimizento, fresco, né? Sendo que não é nessa questão. Mas tem que ter uma certa seriedade, né? Tipo, teve umas coisas que ele falou errado sobre Zumbi dos Palmares, sobre escravidão. Foi alguns anos atrás, acho que faz 1 ou 2 anos, que daí os historiadores chegaram e falaram, pô, isso aí não tá legal, isso aí tá errado. Tem que. Se tu quiser falar de um conteúdo de história, tipo, ele não é historiador, né? Mas se ele quiser falar de conteúdo de história, chama um historiador para roteirizar, pelo menos, né? Tipo, não tem problema ele apresentar um conteúdo de história, né? Ou de outra matéria. Ele é um apresentador. Tipo, apresentador tá aí para apresentar. Não precisa ser formado no negócio.
mas chama alguém da história para roteirizar ou para revisar o roteiro, né? E ele meio que se conversou, disse que não precisava. Teve uma época que ele postou alguns vídeos que tinham um monte de coisa errada, e daí ele falou: não, não, galera, eu vou disponibilizar as fontes, de onde é que eu tirei essas informações. Nunca mais falou nesse assunto. O pessoal pede até hoje as fontes desses vídeos, ele só fingiu que esqueceu. Então é um pouco complicado assim de confiar assim. E tem todo esse rolê, né, do guia politicamente incorreto da história, que ele participou da série, ele estava produzindo a série e tal, que ele meio que meio desconversou depois. Eu não sei se vocês estão ligados em que livro é esse, mas se vocês verem esse livro, vocês jogam ele fora, ou queimem, sei lá. Porque o cara que escreveu isso é um historiador que ele é totalmente negacionista, assim, sabe? Tipo, ele é... Sempre que vocês, até em vídeo de YouTube ou qualquer lugar que vocês se deparem com alguém dizendo que vai contar pra vocês a história verdadeira que o professor de vocês não contou, vocês fujam, tá? Porque essa pessoa vai falar alguma bobagem imensa. Que foi o Ah, caso desse Leandro Narnak, que inclusive estava esses dias na mídia porque ele é colunista da Folha, e ele escreveu uma grande bobagem sobre escravidão lá. Mas enfim, já é outro assunto. o Leandro Narlock, ele é um desses caras que pegou e começou a falar um monte de besteira sobre o Zumbi dos Palmares, sobre a escravidão, tipo, um monte de coisa que não tem respaldo nenhum histórico, sabe? O cara literalmente inventou umas informações lá, ou distorceu elas, e hoje em dia tem gente que espalha isso. Tipo, o Castanhari, se eu não me engano, o rolê dele do Zumbi dos Palmares foi porque ele estava falando com base no Leandro Narlock, sabe? Então, é meio que uma bola de neve que só piora. E isso que a professora Eduarda falou é muito sério. Sempre que vocês verem não só para a história, tá, gente? Pra toda a área. Vocês verem um livro escrito guia tal, politicamente correto, a verdade verdadeira, o que o seu professor não te contou, uma nova verdade, não sei o quê, fujam, tá? Então, sempre que tu vê um título muito sensacionalista desses, fujam, porque é cilada, tá? E é a mesma coisa com como é que é o nome do livro? Peraí. Aí, estou procurando aqui. Ó, o Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes é um cara assim que ele ficou muito famoso nos últimos anos falando sobre história, né? Ele é um jornalista que também escreve muitos livros sobre história. 1808, 1822. E ele, inclusive, tem essa péssima prática de colocar subtítulos muito bizarros e muito sensacionalistas. 1808, como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão. Tipo, sempre que vocês virem um título assim, todo noveleiro, assim, fujam também. Porque o cara transforma a história numa novela. Literalmente, né? Agora deve ter essa novela aí do Imperador, que não duvido que se baseou no livro dele, de alguma forma, né? Então, sempre que verem esses tipos de título, dê uma corrida, tá? Uma que assim, tem dois casos assim que, né, que são bem preocupantes, que é quando tem coisas que elas não são comprovadas historicamente, né? Então, sempre deem uma olhada nas fontes, né? Então, de onde é que a pessoa tirou aquela informação, onde é que ela leu aquilo, se ela usou alguma fonte documental para escrever aquilo, né? Se não leu de alguém que a partir de um documento ela, né, escreveu historiograficamente aquilo. Mas às vezes não tem nenhuma, né, uma mentira ou uma inverdade nos textos. O problema é que eles fazem um uso perverso, às vezes, da história, né? Então, eles usam aquilo, né, o acontecimento, para justificar uma coisa ruim, né, de se fazer. A extrema-direita na Espanha fez isso com a questão da reconquista da Península Ibérica, né? Vocês sabem que a Península Ibérica, ela foi, ali, Portugal e Espanha, foi conquistada pelos muçulmanos, né? E depois ela foi retomada pelos cristãos. E daí, esses tempos, o Vox, que é um partido de extrema-direita lá,
retomou isso num discurso, né? Então, dizendo que os muçulmanos tinham que ser expulsos e tal, e buscando essa identidade na história, né? Então, isso é uma coisa muito perigosa, porque aí o nazismo se apropriou disso também, né? Então, são coisas bem problemáticas, assim, de se fazer. Mas que não tenha mentira, às vezes, o uso é uma coisa delicada. É uma distorção, né? Porque tu pega ali e tem muita gente de extrema direita hoje que pega toda essa questão da reconquista, ou até de uma forma mais geral, assim, das cruzadas, né? Que tu pega, nas cruzadas, né, de uma forma extremamente resumida, tu tinha ali os cristãos de um lado e regiões islâmicas de outro, né? Só que era um contexto totalmente diferente, era um contexto muito específico, né? Daí essa galera tenta dizer que hoje a gente está vivendo uma nova cruzada, que a gente tem que lutar contra os muçulmanos. Eles pegam, distorcem uma coisa e trazem isso para um contexto completamente diferente para justificar as atitudes deles hoje. Então, às vezes, que nem a professora Lara falou, não é nem uma mentira, mas é uma distorção que tem um propósito ruim, né? Então, isso tem que estar muito com cuidado muito grande. Para que serve hoje esse discurso de que os escravos eles também não eram bonzinhos, os escravos eles também eram malvadões, eles tinham escravos dentro deles, os quilombolas tinham escravos, porque tu diminui toda essa dor, né, da escravidão. Quando tu fala em cotas, tu pensa, pô, não precisa então, né, ter cotas se eles também não eram tão bonzinhos assim. Então, tudo isso tem um propósito atual. Esses discursos, eles têm um propósito político nos dias de hoje. Cabe a gente ter discernimento para identificar eles. Né? Sobre documentários, tu queria falar uma coisa, Giovana? Pode falar. Eu queria. Desculpa te interromper. Não, capaz. Eu ia perguntar em relação ao Eduardo Bueno, porque ele, até onde eu sei, ele é formado em jornalismo e eu acho que ele trabalha na URGS também. Só que ele escreveu, tipo, vários livros de história, ele tem um canal no YouTube, né? Ele é bem conhecido. E se vocês, tipo, conhecem ele, né, se indicariam, porque ele não tem essa formação em história, mas escreve sobre isso. Até onde eu sei, ele não tem. Quer falar? O Peninha é uma coisa que eu também acho complicada, sabe? Porque o discurso dele vai justamente, tipo, tem o mesmo uso que o discurso do Narlock, sabe? Tipo, a direita meio que se apropria disso, ele é mais simplificado, né? E eu não gosto, assim, sabe? Tipo, eu não chego a ler, porque cada vez que eu vejo alguma coisa meio que, né, me distorce, assim, mas não... Eu li coisas dele, mas há muito tempo, assim, então eu não achei ele tão ruim quanto os outros. Não sei se eu poderia dizer isso. Talvez se eu lesse hoje ele, eu não sei se eu acharia ele mais ruim, menos ruim, enfim. Mas eu não acho que ele seja tão ruim quanto os outros, mas ele fala de uma forma muito simplificada. Às vezes que abre essas margens, né? Abrem margem para tu interpretar de forma errada ou para tu interpretar da forma que tu quiser interpretar, né? Ele não te dá uma visão específica dos fatos, ele dá uma visão muito aberta. Então, se for uma pessoa de direita, pode ver aquilo ali e interpretar da tua forma. Assim. E tem isso dele não ser historiador, né? Ele é um jornalista que escreve sobre história. Então, assim, não é que a gente tenha problema com pessoas que não são historiadoras fazendo história porque a gente é tipo um clubinho, assim. É porque, tipo, né, daí tu não pode entrar. Mas é que, tipo, pessoas que não são formadas em história, via de regra, elas não vão conhecer o método de se fazer história, né? Aquilo de se fazer história a partir de uma fonte, né? Seja ela um documento, seja ela um livro, seja ela qualquer coisa da época, seja ela provinda de arqueologia, né? Então, qualquer artefato. Então, a pessoa não vai saber como fazer aquilo que ela está querendo fazer, entende? Então, por isso, muitas vezes, que é uma coisa mais simplificada, ele está colocando ali de qualquer jeito, sabe? Então, isso é uma coisa que incomoda também e que vai influenciar bastante no resultado, né? Sim.
O Eduardo Bueno, por ser gaúcho, né, ele tem essa. Ele bate muito na tecla da Revolução Farroupilha, né? Revolução que a gente viu nas nossas aulas que não foi exatamente uma revolução. Mas todos aqueles mitos sobre a Revolução Farroupilha, né, ele é um cara que ele é totalmente bairrista. Ele acha que foi revolução mesmo, que foi por todos aqueles motivos bonitos que a gente falou. Então ele vai espalhar essa versão mais idealizada da história, né? Ele é um cara extremamente bairrista. Se tem algo que eu posso falar com certeza dele, é que ele é extremamente bairrista. Ele enfeita muito a história do Rio Grande do Sul. Até por isso que ele aparece tanto em RBS, em programas aqui da região, né? Na Gaúcha, Ele. agora ele teve no 20 de setembro, né? Toda Falando hora, sobre toda isso. hora. Uhum. E é bem nessa vibe mesmo, ele. Que nem eu falei, eu acho que ele talvez não fale tanta besteira quanto os outros, mas ele tem lá seus rolês. E é que nem o senhor Eduardo falou, assim, quando a gente critica alguma pessoa que não é da história, surge um monte de gente falando, tipo, mas é porque os historiadores é tudo um clubinho, não pode falar nada se não for historiador, tem que ter diploma. Porque para falar de história, falar de passado tem que ter diploma, tem que se formar, então que besteira é essa? Não é isso, né? A gente na história, a gente lê uma penca de gente que nunca entrou na faculdade. Pô, tem um monte de autor que a gente lê, que a gente cita em aula. Pô, o cara nunca entrou na faculdade, o cara não era jornalista também, o cara é, sei lá, é escritor de literatura, mas em algum momento da vida dele, o cara começou a escrever sobre história e ele seguiu ali uma regra, sabe? Ele seguiu um método, que nem qualquer tipo de pesquisa científica. Tu tem que pegar ali uma informação e tu tem que testar ela o máximo para ver se ela é verdadeira ou não. E daí depois que tu testou, tu tem que cruzar ela com outras informações para ver se elas batem, papapá, e todo esse rolê, sabe? O Então, próprio quando Marx, né? é, tipo, o cara era, sei lá, economista, o cara fez outros rolê, e isso que vai determinar se é um livro de história bom, sabe? Se aquelas informações ali, elas estão checadas 1000 vezes e elas passaram. E a gente sabe que elas foram checadas 1000 vezes, passaram, porque o cara ali listou as fontes, de onde ele tirou essas informações, né? Já essa galera que não tá dentro da história, ou pelo menos não conhece o método da história, eles às vezes largam um monte de informação ali, eles não dizem de onde é que elas tiraram elas, tem umas informações que até mesmo dentro do próprio livro se contradizem. Então, quando a gente critica essa galera é por causa disso, não porque eles não são historiadores. Que tem um método para fazer a coisa. História não é bagunça. História é uma ciência. Então, tu tem que fazer tudo regradinho, né? Se tu vai publicar um livro de física, tu tem que passar por um monte de etapa, né? Tu não pode publicar um negócio ali sobre os átomos sem que aquilo esteja extremamente testado e provado, né? Senão, não é um livro bom. É a mesma coisa em relação à história. Senão pode ser que nem qualquer tio escrevendo comentário de Facebook, né? Ou te usando o Zap lá, compartilhando a fake news. Então, tipo, né, tu olha aquilo, tu acha meio estranho, tu faz o quê? Tu verifica a fonte pra ver de onde é que é aquilo, né? Geralmente é um Uhum. lugar, tipo, sei lá, aqueles sites super bizarros, assim, meio de... Sim. Só subindo um pouquinho aqui no chat, a Renata falou que andou vendo o de Chernobyl, mas agora também estou com o pé atrás. Chernobyl, como é um rolê mais específico, né, mais questão de fatos mesmo, não imagino que tenha tanto problema, mas pode ver com mais tranquilidade. Mas quer ver uma série boa assim, sobre Chernobyl que, por que pareça, ela tem bastante embasamento na realidade, é a Chernobyl da HBO. Tá? Porque, inclusive, muito das falas deles foram baseadas num livro de uma autora chamada Svetlana, que ela escreveu um livro entrevistando gente que sobreviveu a Chernobyl, e muito dos relatos dessas pessoas acabaram na série, tipo, de alguma forma, né, adaptados, mas enfim. Então a série ela é muito boa, em questão histórica mesmo da coisa. Os documentários da BBC são muito bons, gente. Tem um que a gente vê que é sobre racismo, que a gente assiste nas aulas, que ele é
forte, né? Ele é muito pesado, mas ele é extremamente bem produzido. E, bom, tem documentários, né? Também tem essa questão de tu pesquisar bem o que é que tá fazendo, né? Porque tudo tem propósito, né? Tudo é político e nada vai estar ali de graça, né? Então, são fatos históricos, só que os fatos históricos eles são utilizados para alguma coisa, né? Então, justamente isso que a gente está discutindo, eles vão ter uma intencionalidade, né? E daí vão ter alguns mais bizarros, tipo aqueles, não sei se vocês já tiveram o desprazer de ver do History Channel, né? Das pessoas dizendo que os aliens construíram as pirâmides, né? Então aquilo é absurdo, né? Mas aquilo acho que é uma categoria de surrealidade assim que não se enquadra, mas vai ter Bah, coisas desse tipo, assim. sobre esse rolê, eu fiquei vendo esses dias um vídeo, eu acho que era tipo de meia hora, e era de um cara que ele se forçou, assim, porque, sei lá, ele queria fazer um vídeo sobre isso. Ele se forçou a assistir todas as 10 temporadas do Aliens do passado, lá da History Channel. E daí era muito engraçado porque ele explicou basicamente que tudo é repetido. Tipo, eles reciclam, toda temporada eles reciclam as mesmas coisas, só que de forma diferente, só pra. Não faz sentido, sabe? Mas o History Channel era um canal bom há um tempo atrás, mas caiu muito. Virou um canal de alienígena e de o trato feito, né? Que é só isso que passa lá aquele canal. Mas sobre documentário de Amazon, Netflix no geral, vão ter documentários bons e documentários ruins, né? Vai depender muito porque esses serviços, eles não têm uma. Eles têm produções próprias, mas eles têm produções de terceiros também que eles botam lá. Então, tu vai pegar um documentário totalmente de um outro produtor, assim, colocar lá, e tu vai ter documentários próprios da Netflix. Então, tem que saber a origem daquilo ali, né? Quem é que tá dirigindo o negócio. Ver, sei lá, essa galera que tá narrando, que tá dirigindo, já fez algum outro documentário, é ligado com o assunto, ou se é um rolê meio aleatório, né? Tinha uma série que eu vi bastante gente falar bem, mas eu não cheguei a ver ela. Era o Guerras do Brasil, na Netflix. Eu vi uma galera falar bem dessa série, mas eu não tive tempo ainda de ver. Mas, né, já que eu tô falando aqui, assistam, né? Vejam se é bom ou não, que eu vou assistir também. Vejam se é bom e depois nos contem. Exatamente. Esses últimos dias eu passei vendo uma série muito histórica, muito densa sobre história, chama Round Six. E não tem nada a ver com história, só tô brincando mesmo. Que é a série coreana lá, do joguinho, e sei lá, viciei nessa série. Então eu não estou vendo coisa de história no momento. Mas se eu. Entre série da Marvel, série de Star Wars, eu vejo alguma coisa de história. Ah, e filme sobre o Hitler tem um filme muito bom que é A Queda, As Horas Finais de Hitler, que é um baita filme também. O Yuri falou assim sobre essa série. Qual série que tu viu, Yuri, na HBO? Tu consegue me mandar o nome? Na HBO tem. Foi Netflix, Yuri falou. Mas na HBO tem séries muito boas. Eles têm uma qualidade muito, muito, muito boa. Esse tempo o Spielberg ele estava lançando um filme que era. Ele basicamente pegou um monte de filme antigo em preto e branco da Primeira Guerra Mundial. Ele restaurou eles com som e tudo. E tá um filme de hoje, sabe? Só que eu não sei se ele lançou ainda. Mas enfim, pessoal, fizemos essa grande tangente aqui, grande volta para falar de séries e historiadores e gente que não é historiadora. Mas tem alguma coisa que vocês devem lembrar dessa conversa toda cuide das informações que vocês consomem. A informação ela pode estar vindo de uma forma muito bonita, muito elaborada, mas a origem dela talvez não seja muito bonita, talvez tenha coisas ali meio erradas no meio que acaba passando. Então tome cuidado com
o significado da mensagem, né? O importante é o significado. Manda, Yuri, manda aí como se tornar um tirano. Eu vou pesquisar lá depois para dar uma olhada. Mas é isso, pessoal. Fechamos aqui 1h30, tá? E até a próxima aula. Na próxima aula, a gente começa aqui o Janga, João Goulart, nesse breve governo dele, mas não tão breve quanto o Jânio Quadros, né? Pelo menos ele fechou alguns anos. E seguimos até a ditadura. Até mais e boa noite. Boa noite, gente. Se vocês lerem ou ouvirem coisas, assistirem, quiserem conversar, sempre mandem pra gente. Ou se quiserem saber de coisas ou conversar. A gente tá no WhatsApp, tá no e-mail, tá em todos os lugares, se tiver onipresente. Então, é isso aí, bom descanso. Obrigado por terem ficado tanto tempo. Galera, não tenham medo de mandar pra gente no Zap as coisas e perguntar. Pode perguntar, eu tô com meu celular toda hora. Até mais e bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, Renan. Tchau, Yuri. Tchau, Giovana. Tchau, Renata. Tchau, tchau, tchau.